futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso segundo vídeo do dia. Como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E também, ó, você aí que gosta de notícia, informação, ter os melhores momentos dos jogos do Brasileirão assim que acabam as partidas em alta definição, uma na palma na sua mão, baixe o aplicativo da OneFootball, além também de poder ver o Bayern de Munique arrebentando no campeonato alemão, beleza? Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Inclusive, nele você tem acesso a dados estatísticos dos principais campeonatos. Bom, galera, a situação é a seguinte. Temos uma notícia boa. O Vasco, através de seu jurídico, conseguiu adiar o julgamento no STJD que ocorreria hoje, nesta quarta-feira, que poderia ou não tirar o Nenê de alguns jogos do Vasco pelo bate-boca dele e xingamentos que o árbitro colocou na súmula, e também no mesmo jogo da Chapecoense, por objetos arremessados no gramado, o Vasco poderia estar perdendo também mando de campo. Eu vou trazer para vocês um pouco de detalhes da matéria dos companheiros do Joga 10, que vão um pouquinho mais a fundo na informação. Beleza? O jurídico do Vasco conseguiu uma vitória nesta quarta-feira. Os advogados do clube tiveram acolhido o requerimento no STJD para adiar o julgamento do meia Nenê para expulsão contra a Chapecoense no final de julho. Não há data para o novo julgamento pela terceira comissão disciplinar do tribunal. O preparador físico Daniel Félix também seria julgado. A informação é do canal Atenção Vascaínos e confirmado pelo Joga 10. Nenê e Félix foram denunciados pela Procuradoria do STJD com fundamento do artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportivo, que dispõe sobre assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva não tipificada pelas demais regras desse código. Nossa, pra que falar tão bonito, né, cara? Simplifica o negócio. Mas vamos lá. A punição prevista nesse caso é de 1 a 6 partidas, ou seja, o Nenê não está absolvido ainda. O que aconteceu foi só ser adiado o julgamento dele, que seria nesta quarta-feira. Quando for remarcado o julgamento, ele pode ficar de 1 a 6 jogos fora pelo xingamento proferido ao árbitro da partida. Beleza? O advogado do Vasco, Marcelo Jucá, no entanto, argumentou que a denúncia apresentada pela Procuradoria do STJD continha erros que impediram o seguimento do processo. Segundo ele, a denúncia imputava as infrações a atletas de Fortaleza e São Paulo, agremiações que não faziam parte da LID. O STJD, portanto, acatou o pedido de adiamento e determinou que a Procuradoria faça os ajustes necessários na denúncia, imputando os fatos às partes corretas. O clube também seria alvo de julgamento pelo arremesso de objetos em campo, na direção dos assistentes, com fundamento do artigo 213. A pena prevista é de multa entre 100 a 100 mil reais e perda de campo de 1 a 10 jogos, beleza? Pausa aqui. Vamos falar de educação do torcedor no estádio. Primeiro, tá ganhando, tá perdendo, fez gol, tá tomando goleada, não atira-se nada de forma alguma no gramado. Você pode fazer com que o seu clube seja penalizado de 1.000 a 100 mil reais e também, dependendo da gravidade, até 10 jogos de perda de mando de campo. E outra, viu um babaca aí tacando alguma coisa no gramado, na mesma hora tu já aponta, vocês mesmos apontam o cidadão que estiver fazendo isso para encaminhar ele pro G-Crim, porque aí, encontrando a pessoa que infringiu essa regra, ele é penalizado e o clube não. O clube é penalizado quando não é identificado quem fez ali o ato de indisciplina. Beleza? Vamos virar a chavinha agora que o negócio lá tá dando pano pra manga, hein? Aquela situação lá da entrevista que o Alexandre Pássaro deu à Jovem Pan pro companheiro Thiago Asmal pilhado, já bateu forte no Vasco. Júlio Brandt, como eu trouxe pra vocês no vídeo anterior, foi ao seu tweet cobrar, foi ao seu Twitter pedido, desculpa, fazendo um tweet para poder cobrar essa situação, e foi protocolado uma carta dos conselheiros do Vasco para poder apurar essa denúncia. Vamos lá. Matéria do Globo Esporte, tá? As declarações do ex-diretor de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, sobre esquemas financeiros dentro do clube serviram de estupim
para um grupo de conselheiros pedir explicações da diretoria. Nesta quarta-feira, dia 14, foi protocolado na secretaria um documento assinado por 13 conselheiros dissidentes da Vasco. Pausa! Mais Vasco é o grupo do Jorge Salgado, tá? Não foram conselheiros irritados da chapa da Sempre Vasco, ou do Casaca, ou, sei lá, do Templários, de qualquer outro grupo que fosse oposição, não. Internamente, da própria diretoria que apoiou o Jorge Salgado nas eleições, foi de onde surgiu a grita aí e a entrega da carta na secretaria, tá bom? Vamos seguir. Cobrando apuração sobre as irregularidades das contas de 2019, o último ano da gestão do presidente Alexandre Campelo. No ofício enviado ao presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, e com cópia para o presidente Jorge Salgado, os conselheiros reforçam o pedido de investigação por parte do clube, usando como base um parecer do Conselho Fiscal do dia 3 de setembro de 21, que apontou, primeiro, desvios nos depósitos de fundo de garantia por funcionários do departamento de futebol. Outro, 63 processos trabalhistas não listados em certidões, ou seja, desconhecido, totalizando 119 milhões de reais. Contratação de profissional sem o correspondente exercício da atividade e rotina de trabalho, que se apresentava ao clube apenas nas datas e horários em que o presidente Alexandre Campelo estava presente. E agora outra situação. Após as alegações, os conselheiros querem que o Conselho Deliberativo seja convocado para votar as contas de 19, no qual o parecer recomenda a reprovação e a contratação de empresa especializada para investigar fraudes e desvios de conduta ocorrido dentro do clube. Assinaram documentos os conselheiros Rafael França, Simão Argolo, Felipe Mairink, o nome dele é meio complicado, Chalobe, eu acho que é isso, César Augusto de Lemos Pacheco, Rogério Pinheiro, Jefferson Leão, Carlos Valegros, Mauro Silva Osório Filho, Leandro Diniz Rocha, Guilherme Guilandurti, Rodrigo Lima Brandão, Leandro Vitor dos Santos e Leandro José Figueiredo. A matéria, como eu disse, desculpa, não é do GE, é do Dia. E também fazendo uma correção breve aqui, além da situação da denúncia do Alexandre Pássaro, algumas acusações aqui se referem ainda ao período do ex-presidente do Vasco, Alexandre Campelo. Beleza? Para finalizar, galera, a pressão tá muito grande, muito forte aí. E eu participei da entrevista coletiva agora há pouquinho do lateral direito Léo Matos. E eu não vou me estender muito aqui, porque eu vou deixar para vocês a pergunta que eu fiz ele, uma pergunta um pouquinho mais extensa para poder dar contexto, de que eu queria saber como é que os jogadores estão enxergando ter o futuro do clube nas mãos deles. Porque até bem pouco tempo o Vascaíno não tinha muito sinal de futuro, né? Era voltar para a Série A e vamos ver que bicho vai dar. Agora não, o clube foi vendido, virou uma SAF, tem um aporte para entrar bem forte agora, já na virada do ano, e o Vascaíno está com a expectativa de ter um ano bacana caso a equipe volte para a Série A. E um acesso que estava praticamente aí sacramentado, o negócio deu uma degringolada legal. Eu fiz uma pergunta para o Léo Matos, para ele poder me responder como é que o grupo está enxergando essa situação de poder ser o grupo que vai trazer o Vasco de volta para a Série A e participar aí de um momento de retomada da história do Vasco da Gama, ou ficar marcado pelo grupo que tinha o acesso na mão, não conseguiu o acesso e impediu o Vascaíno de, depois de mais de 20 anos, voltar até um ano de felicidade. A gente sabe que se o Vasco não conseguiu acesso, o pau vai comer lá no clube e as coisas vão ficar muito complicadas. Com vocês, Léo Matos. A gente está muito próximo de definir o futuro do Vasco. Faltam 9 jogos para acabar o campeonato. Nós sabemos que o clube virou SAF, está com uma promessa de um futuro muito brilhante pela frente a partir de 23, mas tudo depende dessa reta final desses 9 jogos. Esse grupo vai ficar marcado como talvez o último grupo que jogou uma segunda divisão no Vasco, o Vasco não vai jogar nunca mais, ou vai ser aquele grupo que vai talvez ser marcado como o último time que teve a possibilidade de subir e não conseguiu subir. Então o torcedor do Vasco está muito angustiado, aí o Vasco está dentro do G4 muito em função do insucesso dos concorrentes, porque se você pega a tabela do Vasco até a 29ª rodada do ano passado para esse ano, o time esse ano fez 2 pontos a mais do que ano passado,
Então, se você pega a pontuação do ano passado, o Vasco estaria fora do G4. Nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 vitória, e campanha no retorno de time de primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Vasco teve a gordura, como você mesmo falou, de 9 pontos, e o negócio deu uma degringolada legal. Eu queria saber como é que o grupo está lidando com essa pressão, porque literalmente ficou nas mãos de vocês. Vocês sempre diziam que estava tudo bem, vocês queriam a continuidade do Emílio, mas agora está literalmente no colo de vocês. Um futuro brilhante e bacana para o Vasco a partir de 23, ou aquela situação muito complexa e o Vasco repetiria a história do Cruzeiro pelo 3º ano. Chegou na 2ª divisão, queria que você falasse o sentimento do grupo, como é que estão encarando isso. Obrigado. A gente tem buscado, né, as vitórias fora de casa. Elas não vêm acontecendo. Você citou aí alguns números relacionados ao do ano passado. Cara, mas como eu te falei, a gente nem pensa em não subir o Vasco. A gente nem pensa nisso. A gente tem certeza absoluta de que nós iremos subir o Vasco. Só que nós queremos que fosse de uma forma não mais fácil, é menos difícil, digamos assim. Como vinha sendo, né, com a gordura, às vezes a gente tropeçava e tinha as coisas sob controle. Hoje existe essa pressão, né, de fora para dentro, mas ainda continua nas nossas mãos e nós temos que confiar nisso. São 9 finais, passou a ser ainda mais importante cada jogo do que antes. Antes era o importante, mas a gente sabia que qualquer escorregada nós tínhamos aquilo ali para poder manter. Hoje nós não temos mais e, cara, como eu respondi na primeira pergunta, sexta-feira a gente reinicia o nosso, agora é a nossa Copa, né? Vamos jogo a jogo para poder conseguir esse acesso. Você citou, pode ser que seja um grupo que fique marcado para o ano que vem que não conseguiu subir o Vasco. Isso não vai acontecer. A gente nem pensa nisso. Nós temos certeza que nós iremos ficar marcados na história do Vasco como o último grupo que subiu o Vasco para a primeira divisão e espero para o futuro que isso não aconteça mais. Então, a nossa meta é essa. Bom, galera, é isso. Essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais aí no final da noite eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, de quem volta mais, tamo junto. Valeu, fui!